Bem-vindo ao webinário do Consciência Sistêmica. Quero que vocês se comprometam agora, vamos ficar aqui conversar sobre o que é esse Consciência Sistêmica, quais são os benefícios que o Consciência Sistêmica pode trazer para todas as pessoas. Então, o que é o Consciência Sistêmica? Consciência Sistêmica basicamente serve para abrir os olhos das pessoas para a realidade, iluminar os caminhos que estão ao seu redor e trazer sabedoria para que cada pessoa tome as suas decisões para seguir a sua jornada de vida, enfrentar os desafios e vencê-los. E chegar ao final com a sensação que funcionou, deu certo, a minha vida valeu a pena. E é isso que o Consciência Sistêmica faz para todas as pessoas. Sabe quando você está avançando na vida e tem a sensação que não sabe para onde vai, para onde, como deve fazer, o que está acontecendo, como buscar ajuda, como encontrar saídas, como encontrar um guia no meio dessa floresta que eu não sei direito o que fazer? Basicamente é isso que o Consciência Sistêmica traz para todo mundo. Então, Consciência Sistêmica basicamente é como se fosse um manual para uma vida saudável. Sabe por que frequentemente as pessoas trazem perguntas? Talvez você mesmo tenha essa pergunta assim. Por que as coisas não dão certo para mim? Onde foi que eu errei? Onde eu estou errando? O que eu preciso fazer para ter uma família mais saudável, para ter um casamento mais saudável? O que acontece com a minha relação com o dinheiro, com a profissão, com o trabalho? Eu faço tudo que eu acredito que é o certo, mas é interessante que não consigo obter resultados. Ou, muitas vezes, as pessoas obtêm resultados, mas acontece algum fenômeno em alguma fase da vida e começa uma sabotagem e tudo vai por água abaixo. Isso é o que geralmente eu encontro aqui no meu consultório, onde as pessoas me procuram para saber o que é que está acontecendo. Sabe aquele relacionamento que está cheio de amor, as pessoas se amam e de repente um não consegue mais olhar para a cara do outro? E aí o Consciência Sistêmica basicamente é um guia para a vida. E como é que ele surgiu? Ele surgiu baseado, principalmente, o quê? Na minha própria história. Eu comecei a investigar o que acontecia com as pessoas para adoecerem, para que as pessoas precisam adoecer, por que elas adoecem. E eu comecei essa jornada pela medicina. E a surpresa que foi nessa trajetória, com essa questão importante que faz uma pessoa adoecer, eu comecei a descobrir que a doença não é só uma doença física. Por trás da doença física tem uma doença emocional, sempre. E aí, por trás da doença emocional, tem conflitos infantis não resolvidos. Por trás dos conflitos emocionais infantis não resolvidos, existem dinâmicas doentias de família. A gente chama de emaranhamentos familiares. Então, a minha jornada, que começou buscando o que é a doença física, eu comecei a descobrir que o conceito de doença foi se ampliando num nível muito maior do que eu imaginava. E aí, com essa grande consciência do que é saudável e o que é doentio, eu acabei desenvolvendo essa abordagem que é a consciência sistêmica. O que ajuda os indivíduos dentro da consciência sistêmica? A consciência sistêmica, para mim, é a integração de todas as abordagens que eu fiz na minha trajetória de vida. E essa trajetória, eu vou dizer, tanto pessoal como profissional. Eu comecei a consciência sistêmica, primeiro olhando para os clientes, né, que me procuravam. E aí comecei a descobrir que o maior doente que eu conhecia era eu mesmo. E se eu não pudesse me ajudar, eu nunca poderia ajudar uma outra pessoa. Como é que eu posso levar uma pessoa até um lugar onde eu não fui? E aí, baseado na história, na minha própria história, porque lá atrás, eu carreguei tantas doenças lá atrás, eu tive febre reumática, tive glomerulonefrite, quase morri afogado, fui atropelado, tomei um negócio, que aquela planta lá comigo ninguém pode, quase morri também. Eu passei perto da morte várias vezes, e doenças de tudo quanto é tipo.
Isso me afetou muito, fora as doenças que tinham dentro da minha própria família. Não era só comigo, era com irmãos, era com pai, com mãe. E tudo isso cresceu dentro da minha cabeça uma pergunta enorme, que é isso que norteou o meu trabalho. O que faz as pessoas adoecerem? O que faz as pessoas adoecerem? Dentro desse trabalho de consciência sistêmica, passando por muitas e muitas abordagens, eu fiz uma descoberta que, para mim, foi a maior descoberta como profissional e como pessoa. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que aqueles problemas que eu acredito que eu tenho, não é o problema. Não é o problema. Eu passei muito tempo na minha vida, imagina isso aqui, ó. Eu sempre utilizo essa dinâmica aqui, ó. Imagina que isso aqui são os problemas que você tem consciência, você. Eu tenho um problema aqui de saúde, eu tenho um problema no meu relacionamento de casal, eu tenho um problema aqui dentro da família, com meus pais, com meus filhos, com meus irmãos, eu tenho um problema profissional, eu tenho um problema financeiro. Está vendo todo esse monte de problemas aqui que nós temos consciência e passamos a vida buscando soluções para eles? Sabe por que é difícil solucionar esse problema aqui, esse monte de problemas? Porque esses problemas não são o problema primário. Isso aqui são problemas secundários, terciários. E isso aqui tem uma grande função, grande função. A função dos problemas que você tem consciência é ocultar o verdadeiro problema. O verdadeiro problema. E se você não entender que por trás disso tem isto aqui, você vai entender que quando se trabalha um ou outro daqui, começa a aparecer o problema verdadeiro. E aí adivinha o que vai acontecer? Os problemas voltam ou criam mais problemas, porque o grande objetivo dos problemas que te atormentam a vida é esconder o problema principal. E aí o que acontece? A partir do momento que eu consegui descobrir essa dinâmica, eu comecei a buscar esse problema aqui e trabalhar em cima dele, porque ele é a grande fonte que mantém esses aqui ativos. E a partir do momento que você descobre isso aqui, começa a trabalhar, a energia que alimenta esses problemas vai embora. E sabe o que vai acontecer com esses problemas? Eles vão desaparecer. Isso parece uma mágica, mas a questão é que não é mágica, isso é lógica, isso é uma lógica. O problema principal, ele é estabelecido lá na infância e, frequentemente, muito antes da sua infância, muito antes de você nascer, porque é um problema que está conectado a gerações de família, gerações. E nós, sem termos consciência, acabamos repetindo esse problema. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para você. De onde você tirou, onde você aprendeu o que é amar, o que é ter sucesso, o que é ser feliz, o que é estabelecer um bom relacionamento, o que é uma boa sexualidade, o que é casamento e para que se casa? Para que se tem filhos? O que é filho? O que é ser pai? O que é ser mãe? Se eu perguntar isso para qualquer pessoa, vão ter uma série de respostas muito interessantes e que muitas vezes essas respostas não são saudáveis. Porque aí vem uma outra descoberta importante que para mim definiu muito o que fazer com esses problemas e de onde eles vêm. Existe algo que é assim, toda a vida, que é um grande sistema, tem leis. Leis. E se você souber entender, se você entender dessas leis, você vai ter uma vida saudável. Se você não souber e, portanto, não vai respeitar essas leis, com certeza você vai ter problema. Eu vou fazer a seguinte analogia. Imagina que você ganhou um carro, você aprendeu a manusear o carro, aprendeu a ligar e conduzir o carro. Só tem um problema, você não sabe as leis do trânsito. Você não sabe em que mão você deve dirigir, você não sabe o que é aquele semáforo, vermelho, amarelo e verde, você não sabe os sinais de trânsito, você não sabe o que é pare, dar preferência e assim por diante. Adivinha o que vai acontecer com você se você apenas souber ligar, movimentar o carro e não entender das leis do trânsito?
acidentes à vista, fora que a sua carteira de motorista vai ser cassada. E tem muitas pessoas que caminham na vida e não têm a mínima noção de como a vida funciona. Parece brincadeira, mas é verdade. A maioria das pessoas se dão muito mal na vida porque desconhecem as leis naturais da vida. Sabe como a lei da gravidade? Eu vou pegar aqui, ó, lei da gravidade. A lei da gravidade, se soltar, cai, porque tem uma força que puxa. Isso é uma lei da vida, por exemplo. Se você quiser, não, eu não aceito essa lei. Você não aceitar a lei não significa que ela vai embora. Ela continua atuando o tempo todo. Vai na beira de um prédio e pula. Você vai ver se a lei da gravidade não te leva lá para baixo. E a nossa mente, e adivinha por que chama mente? A mente chama mente porque mente. A nossa mente adora inventar crenças e convicções que deturpam as leis da natureza. Eu vou falar para você 4 leis fundamentais que norteiam uma vida, norteiam a vida aqui, a sua relação na vida. Uma lei chama pertencimento. Então é assim, todo mundo tem direito a pertencer. Você é um elemento da vida, você é um elemento da sua família. Todos que nasceram nessa família têm direito a pertencer e existir. Ninguém pode ser excluído. Ah, não, eu quero excluir o meu tio porque ele é alcoólatra. Então ele não existe. É impossível. Ele existe. E se ele existe e ele é alcoólatra, é porque nesse sistema familiar já existe uma relação doentia que fez com que um desses indivíduos do sistema carregasse o alcoolismo. Pode ser que outro carregue uma doença física, pode ser que um tenha câncer, outro tenha depressão, um suicídio, outro tenha uma crise psicótica, outro síndrome do pânico. Veja, quando começam a manifestar problemas numa família, é a mesma coisa. Imagina que os problemas da família, elas vêm da mesma raiz, vêm daqui. Isso aqui vai brotando. Então, numa família, por exemplo, que não segue a lei do pertencimento, mas Fernando, não está confuso para mim. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Se, por exemplo, a minha mãe fez um aborto, ou teve um aborto natural, ou foi provocado, mas tem um aborto, e foi antes de mim, eu não posso dizer que eu sou o primeiro filho, eu sou mais velho, eu não sou o primeiro, eu sou o segundo. Aquele lá é o primeiro. Tudo tem que estar em ordem, aquele é o primeiro, então tem alguém que foi excluído do sistema. Isso vai gerar problemas no sistema. Isso é uma das leis do sistema. Tem uma outra lei do sistema que é o equilíbrio do dar e receber. Dar e receber. Existem 2 equilíbrios, o horizontal e o vertical. O vertical é dos pais para os filhos. Os pais dão e os filhos recebem. E quando se dá o equilíbrio? Quando esses filhos crescem e fazem o quê? Passam para os filhos deles. E aí quando vai acontecer o equilíbrio? Quando esses filhos crescem, passam para os filhos deles. E assim por diante. Isso é uma lei fundamental de fluxo de amor e de energia que faz com que as próximas gerações ganhem, recebam uma energia fundamental de vida para seguir e levar a família para a vida. Agora, se, por exemplo, eu recebo dos meus pais e tenho que devolver para os meus pais, essa energia que seria para passar para a próxima geração, de repente eu tenho que voltar para o passado. E aí, quando essa energia volta para o passado, quanto de energia eu tenho para levar a família para o futuro? Isto já é um problema, porque essa lei do equilíbrio já está confusa. Os filhos não devem devolver para os pais, e sim passar para frente. E aí geralmente dá uma confusão enorme, fica assim, mas se os meus pais ficarem doentes, os pais doentes são adultos, o filho vai cuidar não como uma criancinha. A vida do filho continua, ele tem que cuidar dos filhos dele. Se precisar, eu vou ajudar os meus pais, mas nunca transformar meus pais em filhos e eu ser pai ou mãe deles. Isso não pode. É uma relação adulta de gratidão que eu posso ajudar, mas não posso transformar meus pais em filhos. Isso é um sério problema dessa lei. E a outra lei do equilíbrio é a lei do equilíbrio de adulto com adulto, equilíbrio do dar e receber. Isso é fundamental
para as relações de casal, para que essas relações deem certo. Por exemplo, numa relação de dar e receber de adulto, um dá, depois recebe e assim por diante. Essa é uma troca, precisa pulsar, pulsar. E aí essa relação, conforme vai pulsando, ela vai crescendo, formando mais vínculo, ficando cada vez mais forte. Agora, se numa relação de casal, um dá e o outro só recebe, olha só o que aconteceu. Um ficou numa função parental, mãe, e o outro ficou numa função de filho. Isso não é mais relação de casal. Esse casal, por exemplo, está seriamente comprometido, porque essa relação não é mais de dois adultos. Virou uma função de mãe, uma função de filho. Pronto, isso é algo assim que detona um monte de relacionamentos. Quer ver uma outra lei? A lei da hierarquia. Os mais velhos e os mais novos do sistema. O sistema sempre, os mais novos são prioridade. Os bebês, as crianças são prioridade. Nós vamos levar a energia para cuidar dos bebês. O futuro da família é a prioridade. A maior força vem do passado. O passado são os mais velhos. Os mais velhos vão orientar e conduzir a família para o futuro. Então eles vão fazer de tudo para que os mais jovens compreendam o que é esse amor adulto e conduzir essa família para a vida, porque a prioridade são os mais novos. Se eu sou o mais velho do sistema, vou ajudar minha filha a cuidar da filha dela, dos filhos dela, do casamento dela, para que siga para frente. Isso é a grande família avançando. Então, se eu sou o mais forte e o mais sábio, eu tenho que ajudar o sistema a avançar na vida. E isso é fundamental. E na hierarquia, as funções precisam estar em ordem. Ordem. E sabe uma coisa, uma dica fundamental para saber se a sua família é saudável? Você quer saber se a família é saudável? Então você pode fazer um diagnóstico. É assim, ó. Se o pai é pai, se mãe é mãe, filho é filho, irmão é irmão, marido é marido, esposa é esposa e assim por diante, essa é uma família harmônica e saudável, cada um na sua função. Agora, se um filho é marido, a filha é esposa, marido é filho, esposa é irmã, irmã é mãe e assim por diante, esta é uma família caótica e doentia, porque as funções estão extremamente complicadas. Isso é uma dica fundamental para saber, será que a minha família está saudável? Será que ela não está? Por que será que as coisas dão certo ou não? Se seguir as leis da vida, tudo funciona e fica natural, simples. Ah, mas tem mais uma quarta lei. A quarta lei tem a ver com tempo e espaço. Onde você está? Para onde você está olhando? Se você é adulto, você tem que olhar para o futuro. Estou no presente olhando para o futuro. Se eu estou aqui, mas quem comanda a minha vida é o meu lado criança, a minha criança está sempre olhando para trás, buscando pai e mãe. E aí eu não tenho noção do que é passado, presente e futuro, nem do que é ser adulto e criança. Aquelas perguntas que eu coloquei anteriormente, o que faz a vida dar certo? O que faz o meu objetivo, eu chegar no meu objetivo e me sentir realizado, feliz, em harmonia? Em essência é seguir as leis da natureza. E outra, compreender qual é o problema principal. E esse problema principal, sempre que encontra esse tipo de problema, pode ter certeza que ele está vinculado a uma das disfunções dessa lei, das leis da vida. Pode procurar que você vai achar. E aí, como é que eu consigo chegar aqui? Porque o cliente vai me mostrar isso aqui. E ele acredita piamente que tudo é isso aqui, que é o grande problema dele. Só que não é. Eu preciso encontrar isso aqui. E essa é a grande arte do consciência sistêmica. Quando você começa a entender a consciência sistêmica, primeiro você vai ter a noção que os problemas que você acredita que você tem são consequências de um problema que você desconhece. E a grande arte da consciência sistêmica é compreender este problema, ir em busca desse problema. E se você resolver isso aqui, os problemas que você conhece perdem a força. Tá? Eu passei anos na minha vida brigando com isso aqui. E procurando profissionais que também ficavam olhando para isso aqui.
e não conseguia resolver. E não conseguia resolver. E aí ficava assim, mas não é possível, eu faço tudo certo, eu faço tudo que eles estão falando. Eu estou investindo meu dinheiro, estou investindo meu tempo, estou investindo minha vida para poder resolver isso. Isso está me afetando, isso está afetando meu casamento, meus filhos, isso está afetando o meu trabalho. E eu não consigo resolver. E olha que eu procurei tanto. E essa foi a grande sacada. Isso foi fundamental. E aí no consciência, primeiro, você toma consciência que existe isso. Outra, dentro do consciência, eu vou mostrar para você como é que você pode descobrir o que realmente é isso aqui. E como trabalhar com isto. Como você pode, encontrando o problema, você ganhar o poder de solucionar essa dinâmica. Eu, por exemplo, estrategicamente, quando eu vejo algum problema, e não importa em que área, tá? Pode ser na parte física, de relacionamento familiar, de casal, dentro de uma empresa, projetos de vida. Eu até lembrei de um caso que eu atendi há pouco tempo, onde o cliente estava lá. Ele tem tudo para dar certo na empresa dele. A empresa dele foi, aí deu um problema, ele tomou uma decisão que acabou com a empresa. Aí depois ele foi lá e começou a conquistar tudo de novo. Eu sei o caminho, eu sei o caminho, eu sei o caminho. Daqui a pouco, adivinha o que aconteceu? Mais uma decisão equivocada, que não sabe como, lá foi a empresa por água abaixo outra vez. Isso aqui parece um mito de Sísifo. Você conhece o mito de Sísifo? Sísifo tinha que empurrar uma pedra no alto de uma montanha e jogar para o outro lado. Só que aquilo era um castigo divino, então quando ele estava levando a pedra lá para cima, quando ele não aguentava mais, a pedra rolava, ele tinha que descer e começar tudo outra vez. E está cheio de gente, está cheio de pessoas, acredito que você também já se passou numa situação dessa. Eu faço, quando eu vou ver não resolve, tem que começar tudo outra vez. Parece que está sempre no mesmo ciclo de começar e cair na mesma armadilha, chegar na mesma situação e não ter resultado nenhum. E aí, com esse cliente que me procurou, aí fui ver o que estava acontecendo. Ele era capaz, ele tinha uma formação técnica adequada, ele tinha tudo para dar certo. Sabe o que ele não tinha para dar certo? Ele tinha uma culpa, porque a família dele veio da pobreza. E como é que ele podia estar tão bem na vida se os irmãos não estavam bem? E aí ele sentia que tinha alguma coisa errada. E aí, por fidelidade à doença da família, ele acabava perdendo tudo e voltando para o lugar do quê? Não tenho nada. E aí ele está na pobreza junto com a família. Isso aqui é comum. Você conhece o caso do Adriano, jogador lá, excepcional de futebol, aquele centroavante maravilhoso, que tinha tudo para ser assim um dos melhores jogadores do mundo, para fazer história. Capacidade ele tinha. O que aconteceu? Ele tinha problemas emocionais que faziam com que, ainda fazem, né, com que ele volte para trás. E olha que teve tanta gente tentando ajudá-lo, mas não adianta, que o problema principal era dentro dele. Ele tinha tudo para dar certo. O que não fez ele dar certo é uma dinâmica interna dele de autossabotagem. E aí qual é o destino? O destino é voltar para a origem. Que origem? Para aquela família que está aprisionada. Veja, se eu amo a minha família, eu levo a minha família para um lugar melhor. E quando eu estou ganhando dinheiro, tendo sucesso, tendo felicidade, a sensação é, estou levando a minha família para um lugar melhor. E estou mostrando um caminho para quem está aqui embaixo seguir para esse lugar de sucesso. Seguir. A questão é que quem vem aqui sente culpa e cria uma sabotagem interna e volta para trás. E não tem consciência. Nesse caso, por exemplo, era exatamente isso que estava acontecendo. E quantos outros casos de profissionais liberais, de empresários que também estão fazendo isso? Outras situações é o equilíbrio do trabalho com a família. Tem pessoas que não conseguem equilibrar isso. Eles vão muito bem no trabalho e a família começa a detonar. E aí, conforme a família vai afundando, daqui a pouco ele afunda junto. Porque tem uma dificuldade do equilíbrio. Isso, equilíbrio, uma das leis do sistema. Veja, pertencer, equilíbrio, hierarquia e tempo e espaço. As coisas que eu vou identificando dentro do que é doentio, se você entender os conceitos básicos, você também vai ganhar o poder de entender o que está acontecendo.
E sabe que conhecimento é poder. Se você entender como funciona a vida, quais são as leis da vida e como navegar nessa vida, você rapidinho vai começar a perceber as pessoas que estão fazendo isso de forma equivocada. Quando você ganha um nível de inteligência, que eu chamo de inteligência sistêmica, que te dá uma visão sistêmica, e observa as pessoas que entram no consciência sistêmica, eles estão... Espera aí que eu preciso beber água, senão a garganta não dá. Eu observo que aqueles que estão começando no consciência sistêmica, no começo acham tudo muito estranho. Quando eu começo a identificar os problemas, eu falo, de onde você tirou isso, Fernando? Mas como? O que você está enxergando aqui? Passa um tempo, conforme eles vão aprendendo e entendendo essa dinâmica, entendendo as leis, é interessante que passa um tempo, eles mesmos estão falando, ó, tem isso, tem aquilo, ó, aqui tem problema assim, 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 aqui tem outro. É impressionante, parece que tira uma venda dos olhos, tira a venda dos olhos. É interessante que o consciência sistêmica, o objetivo é tirar a venda, porque todo mundo tem a capacidade de enxergar. A questão é, como colocamos tantos problemas, colocamos tantas crenças e convicções que foram colocadas pelo mundo aqui fora, e você mesmo criou, que aí você enxerga o mundo de uma forma completamente deturpada. Quando você consegue tirar tudo isso aqui, você começa a ver um mundo, parece um mundo novo. Eu tive essa surpresa quando eu comecei a olhar para o mundo do jeito que ele é. Ver o mundo do jeito que ele é, não do jeito que eu quero, que a minha mãe quer, que a minha mulher quer, que meu filho quer. Como o mundo realmente é. E eu faço uma analogia muito interessante, que é assim. Tem pessoas que sabem surfar na onda da vida. Surfar. A onda da vida está lá. Essa pessoa vai lá e flui, e tira um grande prazer disso. E na mesma onda da vida, se você não souber surfar, você vai ser enrolado, vai levar um tombo, vai se arrebentar pela onda. A questão é, aqueles que entendem como a onda funciona e sabem surfar, vão sentir a vida como um caminho de prazer, de conquista, de felicidade, de harmonia. Aqueles que não sabem como lidar com as ondas da vida vão quase morrer afogado, como eu quase morri lá atrás também. Vão sofrer e dizer, essas ondas estão fazendo o que comigo? A vida está terrível. A vida não muda se você quer ou não quer. Ela funciona desse jeito. E a consciência sistêmica trabalha exatamente para você aprender como a vida realmente funciona. Aceitar a realidade da vida e tirar esse monte de crenças loucas e convicções que deturpam a visão da vida. E se você souber cuidar disso, enxergar essa vida, você também vai passar para os seus filhos a capacidade de surfarem na onda da vida e não ficar sofrendo com as ondas. Aliás, vão ficar esperando mais uma onda e vamos surfar na onda e ter prazer. A vida dessa forma é muito melhor. Eu já passei pelas duas situações, de ficar quase morrendo afogado e cada vez que vem uma onda, meu Deus, lá vem ela de novo, o que eu vou fazer? E ficar desesperado, que parece que é uma atrás da outra, e é mesmo. E tem a situação onde a onda vem e eu começo a surfar na onda, surfar. Que tipo de vida você tem? Que tipo de vida você quer ter? Se você começar a entender esse nível de inteligência sistêmica, você vai ganhar uma facilidade enorme de enxergar os problemas. Muitas vezes você enxerga o problema antes que ele apareça. Por incrível que pareça, hoje eu estava pensando nisso, eu estava falando e pensei nisso. Atendi uma cliente hoje que eu falei exatamente isso. Falei, ó, do jeito que você está na sua vida, da forma como você está avançando, o que vai acontecer com você, se você continuar assim, isso vai desenvolver uma série de problemas físicos. Eu comecei a descrever os problemas físicos e adivinha, um deles eu falei assim, ó, fibromialgia, depressão, câncer, se você for por aqui, ela falou, já tive, já tratei. Opa! Falei, olha, se você não resolver essa dinâmica, o terreno continua fértil para você ter essa doença. E outra, aqui, olhando para o casamento, olha como é que ele está. E outra, olhe para os filhos. Se você continuar nessa dinâmica, isso é visão sistêmica. É como assim, sabe como jogar xadrez e ver várias jogadas lá na frente? Várias. Ó, se continuar assim,
vai passar por isso, isso e isso. Ah, Fernando, isso já está acontecendo. Ó, vai ter problema com os filhos assim. Ah, isso também já está acontecendo. Você quer ganhar esse poder? Você quer ver a vida como ela realmente é? Então você precisa se transformar num adulto e convido você a participar desse treinamento que vai fazer uma diferença brutal na sua vida. Brutal, porque você vai realmente compreender o que é que está por trás dos problemas. Isso em qualquer área. De novo, problema físico, doença física, vai procurar isso aqui. Problemas no casamento, na família, procure isso aqui que você vai ver. Problemas organizacionais, problemas profissionais, problemas com dinheiro, pode procurar que você vai encontrar essa história aqui. O que é o Consciência Sistêmica? O Consciência Sistêmica é um curso online que eu desenvolvi em cima das experiências práticas. Vai te dar dicas fundamentais, como a vida funciona, e te dá uma série de dinâmicas, de práticas, para que você realmente consiga colocar em ação, identificar onde está o problema, identificar o caminho mais saudável e dar recursos internos para você tomar as decisões mais adequadas na vida, para ter o sucesso lá. Para você conquistar o que tem lá na frente, você precisa aprender a plantar de uma forma adequada aqui. Então, organize aqui, planeje e vai dar certo lá. O Consciência Sistêmica tem, dentro do curso, a forma, vou dizer assim, o segredo de como a vida funciona. As pessoas falam assim, a vida não tem manual. Eu vou te dizer, tem sim. Sempre teve. Sempre teve. É só você saber como a natureza funciona. Essas leis da natureza, todos que seguem essas leis da natureza começam a dar certo. É só você não respeitar nenhuma delas que você vai ter problemas. Então eu vou ensinar para você o que são as leis da natureza, como lidar com elas, como identificar onde essas leis estão com problemas ou não estão sendo obedecidas, como solucionar isso, como principalmente evitar essas histórias. Então, quando você começa a identificar, é como você se tornar um curador de si mesmo. Sabe curador de si mesmo? Você começa a identificar o problema e acha a solução. E você também vai poder achar solução para muitas coisas na sua vida. É impressionante. A hora que você ganha essa dimensão de visão sistêmica, muitos fenômenos que a maioria das pessoas não tem a mínima noção, parece que você olha através da história, sabe assim? Você olha e fala, já sei, o problema é isso aqui. Não, o problema é isso aqui. E aí quando você descobre a peça certa e troca, as coisas funcionam. Tem gente que fica trocando peça de tudo quanto é lado. E eu estou falando isso pelo seguinte, quantas pessoas já torraram seu dinheiro, a sua qualidade de vida, já perderam um tempo absurdo tentando mexer em dinâmicas que não conseguem resolver. Eu vou falar por mim mesmo. Eu investi muito dinheiro na minha vida, e olha que eu estava buscando solução, hein? Eu queria investir, queria procurar. Eu investi tempo, eu investi dinheiro, muitas coisas na minha vida, que é aquela história, se eu soubesse disso lá atrás, eu não teria caído em tantas armadilhas, tantas situações conflitantes. Se eu soubesse amar de uma forma mais saudável, eu não precisaria passar por tantas, vou colocar assim, infelicidades, tanto sofrimento, tanta dor no coração, tantas doenças que eu precisei desenvolver para dar conta dessas situações. Se eu soubesse dessas histórias antes. Eu atendi uma vez um promotor que ele falava assim, Fernando, isso aqui devia ser ensinado na escola. Sabe, na escola? Lá embaixo, no comecinho. Aliás, eu vou dizer, isso aqui devia ser ensinado dentro das casas. Se você souber ensinar o seu filho, ele não vai precisar passar por tanto problema como você passou. Mas esse conhecimento é extremamente importante e o grande objetivo que eu tenho é passar esse conhecimento, que eu já cansei de ver pessoas sofrendo demais na vida. E assim, dinâmicas extremamente simples de solucionar e as pessoas estão sofrendo. Por que será que sofrem tanto? Porque desconhecem as leis da vida. Então, o que eu fiz? Transformei esse grande conteúdo num curso online para que qualquer pessoa, esteja onde estiver, possa assistir várias vezes. Eu acho uma delícia o curso online, você pode repetir várias vezes.
Tem gente assim, vai fazer curso comigo. Fernando, aquilo que você falou naquela aula. E eu lá vou saber o que eu falei naquela aula. Mas aquilo foi importante, eu não anotei. Ué, no Consciência Online você assiste quantas vezes você quiser. Você vai ter tudo de uma forma muito simples. Eu falo que é para como se fosse uma criança de 5 anos escutar e aprender. Então fala simples, práticas, objetivas, deixar muito claro o que está acontecendo. E nesse curso você vai compreender como essa vida funciona. Só falta você ganhar uma prancha de surf, porque você vai aprender a surfar na vida. Você vai ver que é muito mais simples e mais fácil do que levar capote na onda. Quando você aprende, a única coisa que vai acontecer é assim, porque eu não fiz isso antes? Por que eu perdi tanto tempo? Por que eu precisei me prejudicar tanto? Por que eu não soube disso antes? Eu falo isso, se eu soubesse disso aqui antes, eu teria uma vida bem mais saudável. Espero que você possa investir a sua vida, a sua energia divina em algo mais saudável. E esse curso que eu estou oferecendo, ele tem, junto com ele, se você quiser saber realmente como ele funciona, então eu assim, entrar no curso, além disso, eu vou te dar umas coisas muito interessantes que vai complementar esse tipo de aprendizado. Ele é assim, junto com o curso você vai ter 12 lives. O que são 12 lives? Você vai assistir o curso e quando você tiver dúvidas, você vai ter live comigo, ao vivo, numa comunidade, vai ter uma comunidade exclusiva só do pessoal que compra esse curso e que está fazendo o curso, para trocar experiências, para mostrar, criar dinâmicas e vai ter uma live, são 12 lives comigo, onde você vai poder perguntar diretamente o seu problema. Olha, Fernando, eu não estou entendendo isso aqui. Eu estou com uma coisa assim, assim, assim. O que é que eu não estou vendo? Que dica você pode me dar em cima disso? Um problema meu, da minha empresa, do meu trabalho, eu enrosquei aqui. O que eu vi lá, eu não consegui entender direito. Eu, pessoalmente, vou passar a minha experiência para você. Eu vou falar para você o que está acontecendo. Então, além do curso, que vai te dar uma bagagem teórica e prática enorme, nas lives você vai poder ter contato direto comigo e eu vou te dar a dica daquilo que você precisa enxergar melhor. Além disso, dessa comunidade exclusiva, das lives comigo, para tirar essa dúvida pessoal, ainda você vai ter direito a participar do congresso aqui do Consciência Sistêmica, pagando como aluno, e tem direito de levar mais uma pessoa que também vai pagar como se fosse um aluno. E no congresso que tem vários profissionais falando exatamente das dinâmicas de vida. Você vai encontrar muitos profissionais que vão abordar esse tipo de tema. E esse congresso vai ser em agosto lá em São Paulo. Outro, às vezes a pessoa fala assim, mas Fernando, eu não sei, eu tenho problema com dinheiro, porque eu não sei como é que eu posso comprar essas coisas. Olha, se você tem problema com dinheiro, como bônus, você vai ganhar um curso que eu montei, que é 10 por 10, são 10 aulas, 10 minutos, sobre dinheiro. Dinheiro. Para você entender o que é dinheiro. Porque se você tem problema com dinheiro, você precisa entender o que está acontecendo. De onde veio esse problema com dinheiro? Qual é o problema que você tem? Então, além disso, ainda ganha um curso para saber o que é o dinheiro e quais são os problemas que estão por trás dele. E aí fica assim, quanto custa um curso desse? Isso aqui primeiro não tem custo, isso é um investimento de vida. Tem pessoas que investem em seguro, tem pessoas que investem em um monte de lugar. E aqui isso é um investimento. Quanto custa? Sinceramente, não tem preço um negócio desse. Porque a hora que você aprende como ter um casamento saudável, família saudável, orientar filhos para a vida, não precisar passar por tantos problemas como drogas, doenças terríveis, psicose, qual é o preço que você vai dar para algo que não tem preço? Mas é claro que tudo tem um grande valor. Esse curso eu poderia vender facilmente por 6, 7 mil reais. Mas não é esse o grande objetivo meu. O objetivo que eu tenho, até como profissional da medicina e da saúde, é ajudar as pessoas a se tornarem mais saudáveis. E aí o que eu fiz? Eu enxuguei o máximo possível desse preço aqui junto com a minha equipe, para ele ficar o mais acessível possível, porque eu quero um mundo melhor lá na frente. Não é só para mim, não. Eu quero um mundo melhor para meus filhos, para meus netos, e eu espero que o mundo aqui fora comece a aprender a viver, porque perdemos o rumo da vida. E sabe quanto vai ser esse curso que nós estamos fazendo agora? São 12 vezes de R$ 229,90. Se você dividir isso aí por dia, dá em torno de uns R$ 8. Sabe o que é R$ 8? É um café, um pão de queijo e ainda,
você vai ter que pôr um pouco a mais. Um café e um pão de queijo por dia, você aprende a viver. E aí é interessante, né? Que valor você dá para a vida? Quais são as prioridades que você tem na vida? Se você comprar um celular, de repente sai mais caro que isso aqui. E eu tenho certeza que o benefício de você aprender a viver é muito melhor que um celular que daqui a 1, 2 anos você vai ter que jogar fora porque já venceu. Isso aqui não vence, é para a vida toda. Isso aqui é transmissível de geração em geração. Saúde, bem-estar, sabedoria não tem preço. E é isso que eu estou oferecendo para você. Diante de tudo isso, eu vou falar assim, mas Fernando, e se eu não gostar disso? É simples, você tem algo que te dá, estou te dizendo assim, uma vida completamente nova, que você vai surfar na vida. E sabe qual o risco que você tem? Zero. Sabe por quê? Eu confio tanto, mas confio tanto que esse curso vai fazer a grande diferença em você, que você vai ter 30 dias. Se você adquirir o curso, você não corre risco nenhum. Você adquire o curso, você fala assim, esse curso não é para mim, não quero saber nada disso, aqui é perda de tempo. É simples, é só você entrar em contato conosco, não precisa explicar o motivo, é só falar assim, não quero, devolva o seu dinheiro. Eu não estou afim de pegar dinheiro das pessoas, eu estou afim de investir o meu tempo, a minha energia, o meu conhecimento para as pessoas que realmente querem ser donas da sua própria vida e fazer a sua vida valer a pena e levar esse conhecimento saudável para frente. Quem não estiver nessa jornada de vida, eu também não quero que faça parte da comunidade. Eu só quero pessoas que realmente sejam comprometidas com um mundo mais saudável. Não só consigo mesmo, mas com o mundo ao seu redor e com o futuro do mundo. Eu, como médico profissional da saúde, eu prezo demais essa dinâmica. Então, por isso, tem 30 dias para você testar o curso. E se você não gostar, é simples. Pede o dinheiro de volta. Eu vou fazer a maior questão de devolver. Não quero, eu só quero pessoas comprometidas. Eu quero pessoas que estejam na live realmente querendo saber mais, porque isso me estimula também a conhecer mais ainda e dar mais ainda. Esse é o meu comprometimento com a saúde física, emocional e espiritual de todos vocês, com a minha e com a de vocês. E espero que vocês também tenham isso com vocês. Diante de tudo isso, eu vou colocar assim, sinceramente, você pode fazer 3 coisas com isso que eu te falei. Primeiro, você fala, isso não serve para mim, tchau, segue sua vida. Se um dia você sentir que você não consegue resolver esse tipo de problema, você sabe onde você procurar ajuda. Então, procure ajuda. Se você tem tempo e dinheiro e dá para esperar, ok, não tem problema nenhum. Quem sabe você já é um daqueles que já tem uma noção tão boa de vida que não precisa desse curso. Pode ser. Se tiver, ótimo, parabéns para você. Se você tem problemas que não consegue resolver e está sofrendo, faz que nem eu, investe em muitos profissionais, tanto aqui dentro, lá fora, faça um monte de curso, como eu fiz. Se você tiver tempo e dinheiro para fazer isso, faça, vai dar certo. Eu só não sei quanto tempo você vai precisar para chegar lá. Uma outra possibilidade é você pegar um atalho e eu vou te mostrar por onde você pode caminhar sem precisar, de repente, subir a montanha tão devagar, alpinista. De repente eu te levo num bondinho e falo, aqui, ó, faz isso aqui que isso aqui funciona. Vem por aqui que aqui dá certo. Você não precisa ficar quebrando a cabeça para cima e para baixo. Eu já fiz isso. Não é à toa que estou aqui com meus cabelos brancos e um monte de sequelas de problemas que eu carrego. Eu quero que você não precise passar por tantas dificuldades. Como eu também quero que meus filhos, meus netos também não precisem passar por tantos problemas. Vamos fazer um mundo mais saudável? Eu quero, espero que você também queira. E eu vou abrir aqui, eu não sei, nós tivemos tanto problema na parte tecnológica, eu não perdi o tempo aqui, eu não sei quanto tempo, se já estouramos ou não. Mas eu gostaria muito de abrir para perguntas, e que vocês pudessem, através das perguntas, eu vou colocando para você uma resposta dentro do consciência sistêmica, para que você entenda por onde a consciência sistêmica vai navegando. Você vai ter surpresas impressionantes. Você vai descobrir que o mundo é muito, muito maior do que você imagina. Tem recursos e soluções de várias formas. As probabilidades de vida são enormes. E as pessoas muitas vezes estão fechadas no seu mundinho e não conseguem sair do problema. Amplia a consciência. Então eu estou abrindo para perguntas agora. E eu quero saber o que você quer conhecer do consciência sistêmica. Qual é a dúvida? Me pergunte.
Estou sendo informado que eu estou com delay, é óbvio, né? Então as pessoas ainda precisam digitar as perguntas. Enquanto isso, eu vou falando até começarem perguntas. Então eu vou continuar falando aqui. A área da consciência sistêmica, eu falei disso aqui, né? Só para ter ideia, por exemplo, como é que eu trabalho para descobrir isso aqui? Eu utilizo 3 técnicas. Como profissional, eu utilizo 3 técnicas. Uma é linguagem corporal. Sabia que o corpo fala? No curso, no módulo 4, o curso tem 8 módulos. No módulo 4, você vai aprender a ter noção de como esse corpo funciona. E aí, quando o corpo, eu olho para a pessoa, o corpo me conta a história. Então eu já enxergo muitas coisas no indivíduo. Então o corpo me ajuda a descobrir o que é isso aqui. Uma outra técnica que eu utilizo é a linguagem da doença. No módulo 6 do curso, eu falo sobre doença. E aí você vai ver que doença não é bem o que você imagina, tá? Você vai ficar amigo da doença, não inimigo. E a doença me diz qual é o problema que está acontecendo aqui. Porque a doença também fala, precisa ser ouvida e interpretada. A fala do corpo, a fala da doença sempre me levam para o mesmo lugar. E uma outra técnica que eu utilizo é a técnica da constelação sistêmica para entender como a pessoa enxerga a sua vida e monta os seus relacionamentos. Então, quando eu utilizo a técnica da constelação sistêmica, adivinha, tanto o corpo como a doença, como a constelação, sempre me mostram a mesma coisa, sempre. E isso me ajuda a identificar o verdadeiro problema do meu cliente. E aí, como profissional, eu consigo encontrar o verdadeiro problema e encontrar a solução. Se eu sei o que é o saudável, eu sei o que é doentio. E se eu sei o saudável, eu sei o que fazer para o indivíduo do mundo doentio chegar até o saudável. Se eu não souber o que é saudável e doentio, sinto muito. E no consciência sistêmica, algo que é fundamental, que eu fico o tempo todo mostrando. Isto é o saudável. E explico por que isso é saudável. Porque aquilo que você acredita que é, não quer dizer que seja, né? Então eu vou mostrar o que é realmente o saudável. Isso foi o que mudou muito a minha vida. Se eu não souber o que é saudável, eu não faço diagnóstico doentio nem tratamento. E a maioria das pessoas, eu vou dizer assim, tem muitos profissionais da área que também ficam, parece assim, eu lembro do ensaio da cegueira, né, do Saramago. Fica todo mundo cego e muitas vezes um cego levando o outro para algum lugar. Não tem noção para onde ir. Eu já fui cego também. Eu já fiquei perdendo o meu tempo de vida fazendo isso aqui. Chegou alguma pergunta ou não? Chegou. Estou vendo aqui, o pessoal aqui está me apontando que veio pergunta. Então vamos lá perguntar. Boa noite, a consciência sistêmica vai me ajudar no meu relacionamento de trabalho? De que forma? Simples. Quer ver? Eu vou falar para você uma coisa muito simples. Deixa eu ver aqui. Eu deveria ter aqui. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para você. Para que você trabalha? E o que é trabalho para você? Que tipo de... Você vai para o trabalho porque o trabalho te dá prazer ou o trabalho é uma obrigação para você? De onde você aprendeu os conceitos de trabalho? Sabia que trabalho deveria ser fonte de prazer? E, por exemplo, eu vou pegar isso aqui, são 3 elementos. 3 elementos. Imagina que você... é esse aqui. Por exemplo, se eu falo assim, onde você coloca o trabalho em relação a você? Ele está perto, ele está longe, ele está atrás de você, ele está na sua frente. Se eu colocar assim o seu futuro, e se eu colocar a sua família, por exemplo, sabe o que vai acontecer? Isso aqui é uma constelação. Eu estou vendo como você se relaciona com o trabalho. E o trabalho tem algo interessante. Se você não tiver prazer no trabalho, você tem algo que vai ser assim. Você vai acabar desenvolvendo doença para não trabalhar. Aquele trabalho vai ser uma fonte de peso, de decepção. A chance de você adoecer vai ser maior. E aí, falando de trabalho, por exemplo, aonde você aprendeu sobre trabalho? Que referenciais e que crenças você tem? Então, por exemplo, se eu venho de uma família onde a minha mãe chega e fala assim, nossa, seu pai só pensa em trabalho, seu pai só pensa em trabalho. Eu sim estou perto de você, eu te amo. Bom, a hora que você crescer, se você for para o trabalho, você vai ficar o quê? Igual o pai que não ama a família?
Trabalho e família precisa ter equilíbrio e o trabalho faz parte do amor à vida. Família faz parte do amor à vida. Família é perto, trabalho é lá fora. E eu preciso pulsar de dentro para fora. Eu preciso ter esse equilíbrio. E isso você aprende, por exemplo, dentro da sua família de origem, em cima dos referenciais que a sua família falou sobre trabalho, sobre dinheiro. Do mesmo jeito de trabalho, por exemplo, eu posso ver e ajudar você a identificar. Você tem característica de ser empregado, autônomo, empresário ou investidor. São 4 níveis de trabalho. E como você, dentro do seu perfil, você vai se adaptar melhor a cada uma delas. E se você sair de por exemplo, de empregado para ser autônomo, você precisa mudar radicalmente uma série de dinâmicas que tem na sua vida. Como também de autônomo para empresário, empreendedor. Não dá para usar o mesmo referencial. E isso é fundamental. Então, dependendo do tipo de trabalho que você tem, você precisa aprender a se relacionar. Quer ver uma coisa de trabalho? Se você é, por exemplo, autônomo, empreendedor, mesmo empregado, você precisa aprender a se relacionar, trabalhar em equipe. E será que sabe trabalhar em equipe? Como é que eu lido com o cliente? Se eu sou um profissional autônomo, se eu tenho uma relação com o cliente que não é muito boa, adivinha o que vai acontecer? Eu dependo do meu cliente. Se eu não tenho uma boa relação com o cliente, ele vai embora. Se eu não consigo dar solução para o problema dele, ele vai embora. Se eu sou um empresário e, de repente, eu estou olhando mais para o dinheiro e não olho para as necessidades do cliente no mercado, eu também vou ter problemas. Se eu sou um empregado e, de repente, eu, dentro do trabalho, acredito que o trabalho é só para me dar dinheiro e eu estou na obrigação, vai chegar uma outra pessoa que vai trabalhar do meu lado, que vai colocar a sua energia no trabalho, quando tiver vou colocar assim, quem é que vai crescer dentro desse trabalho? Sou eu que estou aqui só cumprindo a obrigação e falando, ó dia, ó azar, não aguento mais, só vem aqui porque eu sou obrigado? Ou o outro que está trabalhando e colocando alma lá? Adivinha quem é que vai virar chefe, quem vai crescer na empresa? E adivinha quando chegar um momento de ter que cortar alguém, quem será que vai ser cortado, hein? Que tipo de dinâmica você coloca no trabalho? Trabalho é amor, sabia? Trabalho é amor à vida. E se você não tiver organizado como amor à vida, pode procurar que o referencial de trabalho que veio lá de trás está equivocado. E aí precisa mudar a sua dinâmica de trabalho. Ok? Tem muitas outras coisas que eu poderia falar aqui, mas como essência, vou deixar aqui. Vamos lá. Espaço para outra pergunta. Aqui, o Paulo Renato. O que observar numa relação de casal está no segundo casamento com filhos do primeiro casamento e que não tem filho? Ah, isso é interessante. Tem outra questão? Ah, tem mais aqui. Eles têm muitas dificuldades, apesar de se amarem, estão atribuindo a culpa em relação aos filhos. Bom, segundo casamento existe porque tem um fracasso do primeiro. Sempre tem um fracasso do primeiro. E aí fica assim, o que eu faço com esse fracasso? Se eu me separei de uma forma adequada, eu aprendi com o primeiro experimento de casamento e vou para o segundo como um homem diferente. Se eu caso com uma mulher que é o primeiro casamento, aqui nós vamos ter uma série de leis dentro da relação afetiva de casal. Então, por exemplo, daqui esse casamento der certo, então imagina, eu venho para o segundo casamento, a minha mulher é o primeiro. Qual é o relacionamento? E desse primeiro tem filhos. Qual é o relacionamento mais forte? O mais forte é o primeiro. Sempre será. Sempre será. E eu tenho que ocupar a minha função. Eu sou o segundo. A mulher é a segunda. Vou dar um exemplo meu. Eu estou no terceiro casamento. A minha esposa está no segundo, tá? A minha esposa tem filhos com o primeiro marido. Tem 3 filhos. Comigo ela não tem filhos. Qual é o relacionamento mais forte que ela tem? Com o primeiro marido. Sempre. E meu relacionamento mais forte também é com a minha primeira mulher, onde tivemos filhos. O relacionamento onde não tem filhos, ele não tem tanta força. E o primeiro sempre é mais forte. E isso é uma lei do sistema. A questão é,
o mais antigo é o mais forte. Mas lembra quando eu falei da lei da hierarquia? O mais novo é a prioridade. Eu preciso agora investir nesse casamento e me tornar um homem melhor e um marido melhor e um pai melhor neste casamento. Pela experiência que eu tive lá atrás, eu vou ser uma pessoa melhor aqui. Quando tem uma situação, por exemplo, um vem de 2 casamentos, outro é o primeiro casamento, já tem um desnível. Isso precisa de um relacionamento mais adulto, mais adequado, para que a relação dê certo, porque tem vários fatores de interferência. O fato de não ter filhos desse relacionamento atual também tem um peso. Também tem um peso. A questão é, essa pessoa que entrou, por exemplo, se eu vou casar com uma mulher que tem filhos e eu não tenho, eu sei o que eu estou fazendo, onde eu estou entrando nessa história. Quer ver outra coisa? Eu não posso ser o pai dos filhos dela, que o pai dos filhos dela é o primeiro marido. Eu posso fazer uma função paterna, mas o pai é sempre o outro. Eu não posso entrar em conflito para provar que eu sou melhor que aquele anterior. Isso são dinâmicas que acontecem de segundo casamento. Segundo casamento. Primeiro casamento tem uma série de dinâmicas para dar certo. O segundo casamento vão ter mais interferência. Terceiro, quarto, imagina, porque tem vários fenômenos acontecendo. Para que dê certo, precisa respeitar os relacionamentos anteriores. Os relacionamentos anteriores. Eu, por exemplo, tenho um bom, excelente relacionamento com o primeiro marido da minha mulher. Ele me respeita e eu respeito. Os filhos deles me respeitam. Adivinha por quê? Porque eu respeito o pai deles. E sei que o meu lugar ali é o segundo. Eu não sou o primeiro e não tenho competição. Para dar certo, eu preciso ser adulto. Eu preciso fazer esse amor ter uma relação adulta saudável. Eu sei que essa pessoa não está... Eu caso com uma pessoa que tem 2 filhos. Essa pessoa não vai estar disponível para mim da mesma forma que eu estou disponível para ela. Por quê? Ela tem filhos para cuidar. Tem filhos, eu não posso entrar numa competição. Eu, quando casei, eu já sabia disso. Então, eu tenho que ter atitudes mais adultas e mais adequadas dentro desse relacionamento. Sem competição, sem competição. E saber que o amor que existiu entre os dois precisa continuar existindo. Por exemplo, eu sei que o amor da minha atual mulher com o primeiro marido dela existe, é forte e eu respeito. E eu respeito. Tiveram problemas, e esses problemas fez com que os dois se separassem. Se não houvesse esses problemas, eu não existiria na vida dela. E eu também tenho que respeitar os problemas e o primeiro relacionamento. Se não corre o risco de os problemas que existiam naquele primeiro relacionamento virem para o atual relacionamento. E aí vai virar um grande problema. Por isso, quando eu atendo casal, por exemplo, eu vejo onde um fica em relação ao outro. Eu peço para o marido, posicione você e sua mulher. E peço para a mulher, posicione você. Coloque os ex-relacionamentos. Aí eu vou ver como cada um se relaciona. Aí eu posso fazer uma pesquisa para ver se a relação que eles estão estabelecendo está saudável ou não. E aí eu posso ajudar, dentro dos conceitos do consciência sistêmica, entender o que precisa mudar ali para levar esse relacionamento para um caminho mais saudável. Ok, Paulo? Aqui, a Camila. O Paulo está falando que os dois são segundo casamento, então os dois vêm de uma frustração de trás. Precisa aprender a deixar os problemas para trás e construir algo melhor no segundo. O grande problema é que muitas vezes mistura os problemas de lá, vem para cá também. Aí precisa ver o que deu de errado lá para não repetir aqui, hein? A Camila. Boa noite, Fernando. Como adequar as funções de mãe com esse mundo moderno e tão corrido? E o que seria triângulo da realização e triângulo dramático? Camila, você já está sabendo, isso aqui é uma ferramenta clássica do consciência sistêmica. Como adequar ao mundo moderno, mundo louco? Aí é interessante, você tem que ter um equilíbrio de funções. Equilíbrio de funções. Eu tenho uma série de funções e eu preciso saber o que fazer. Será que as minhas funções estão em ordem? Por exemplo, eu sou filho dos meus pais, só que eu sou adulto. Olha só, estou mais velho. Meus pais estão lá, vivos. Eu sou um filho dos meus pais. Quanto de energia eu coloco nessa relação? Nessa relação, isso aqui é verdade. Eles seguem o caminho deles, eu sigo o meu, tá ótimo.
Eu tenho meus filhos, só que meus filhos são adultos. Então, se eles são adultos, eu não preciso ficar em cima deles, eu não tenho que cuidar deles. Eles são adultos, eu já ensinei o que eu tinha que ensinar. Confio neles. Então, a energia que está indo lá, para eles, eu fico curtindo e vendo meus filhos caminhando. Fiz um bom trabalho antes, então, eles são adultos. Agora, se eles fossem dependentes químicos, doentes e cheios de problemas, imagino o quanto de energia eu teria que investir aqui. Se eu tenho uma profissão que me dá prazer, a relação com a profissão é tranquila, é uma fonte de prazer, não de dor. Se eu tenho um bom equilíbrio na relação com a minha mulher hoje e filhos adultos, veja, a nossa relação ganha uma força maior e aí criamos projetos de vida, que são nossos futuros filhos. Nós vamos investir algo nesse mundo. E sabe o que acontece com esse mundo corrido? Uma coisa muito simples, não é a correria, é a prioridade que você dá ao que você faz. Se eu der prioridade para ficar respondendo coisinhas de celular, e passo a vida respondendo coisinhas de celular, opa, qual é a prioridade que eu tenho? Será que não seria melhor eu investir o meu tempo buscando conhecimentos de vida, montando relacionamentos melhores, do que ficar aqui olhando na internet? É legal, é uma ferramenta legal, mas quanto de vida você investe aqui? A questão nunca é o corrido, é prioridade e organização. Será que sabe discriminar o que é urgente e importante? Como delegar tarefas, como classificar qual é a tarefa que eu devo fazer, ou então fico acumulando de tarefas. Será que eu fico carregando problemas dos outros e ao invés de cuidar só dos meus? Veja, aí o mundo fica cada vez mais corrido. Tudo isso no Consciência Sistêmica eu vou ensinando. E aí você falou algo dos triângulos, dramático e da realização. Triângulo dramático é de Karpman, da análise transacional, que basicamente assim, é saber se você está no inferno ou no paraíso. No inferno é o triângulo dramático. Se você descobrir que você está no triângulo dramático, você está em 3 funções. Existe um problema, sempre tem um problema, e não é o problema que cria o triângulo dramático. É o triângulo dramático sempre tem problema. Se você tirar, eles colocam outro. Tirou o problema, coloca outro. E aqui tem 3 funções para você identificar. As funções são vítima, coitadinho de mim, eu sou inocente, quem vai cuidar de mim? Eu estou sofrendo, ninguém cuida de mim, ninguém olha para mim, ninguém me ama. Papel de vítima. Se tem um papel de vítima, tem um papel de alguém que é o algoz, que é o que massacra essa vítima, que fica torturando e arrebentando. E se tem um que faz assim, tem um outro que é o salvador, eu vou cuidar de você, você não ama, eu sei amar. E aí começa esse joguinho de basicamente o super-herói, o vilão e a vítima. E toda vez que fica esse joguinho não tem fim. Isso chama triângulo dramático, é a fonte de todos os dramas da vida. E não tem solução, porque não é para ter solução. A vítima tem poder. Eu posso reclamar e jogar a responsabilidade da minha vida na mão dos outros. E dizer que eu não estou bem porque os outros não cuidam de mim. O salvador, ele vive catando o problema dos outros para não enxergar os seus próprios problemas. Então ele fica cuidando dos outros. Parece que ele está lá cuidando dos outros. Não está, não. Ele se esconde dos seus problemas pegando o problema dos outros. E não vai ajudar a resolver, porque se resolver ele enxerga o problema dele de novo. Então ele mantém e acentua o problema do outro. Para dizer, eu sou bom, eu sou superior e você é inferior. Então isso também é uma armadilha, não é ajuda. E a outra é o algoz, que está o tempo todo assim, eu que estou certo, vocês estão tudo errado, vocês não servem para nada, vocês fazem tudo errado, faz errado, porque eu sou certo. Então um é inocente, outro é bom e outro é certo. E triângulo dramático. Triângulo da realização. Triângulo da realização fui eu que inventei. Porque não achei, inventei. Que é solução de problema. Solução. E aí vai ver o quê? São 3 funções. Criativo, o potente e o sábio. Criativo, um monte de ideias. O que pode fazer para resolver isso aqui? O potente, o que eu sou capaz de fazer diante desse monte de ideias. E o sábio, a sabedoria de tomar decisões, escolher aquela que é o melhor naquele momento e tomar atitude e fazer. Isso é solução de problemas. O outro é manutenção de problemas. Se você identificar isso, isso é uma ferramenta que nós utilizamos demais no Consciência Sistêmica, que a hora que as pessoas descobrem isso, elas rapidinho identificam
Onde se elas estão na armadilha e no inferno ou se estão no caminho do paraíso. Quer aprender? Consciência te mostra, hein? Tá aqui, o Roberto. Boa noite, sou do interior de Porto Alegre. Aqui teve sequência de 3 suicídios na mesma família. Qual seria a análise por esse conceito sistêmico? Suicídio. A coisa está tão grave no suicídio, mas grave. Nós estamos vivendo uma epidemia absurda de suicídio aqui no Brasil. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas no Brasil é impressionante como estão elevando em várias faixas etárias. Tem a faixa etária dos mais jovens, mas sabe uma faixa etária que tem um suicídio enorme também? Os mais idosos, porque não tem mais objetivo de vida. E quando tem suicídio dentro de uma família, vários suicídios dentro de uma família, com certeza tem problemas seríssimos na família que precisam ser investigados. Veja, está materializando suicídios aqui. Pode procurar que tem algum problema aqui atrás. E nessa família, os elementos que ainda estão vivos e os próximos que virão poderão ter uma tendência muito maior de suicídio do que na população em geral. E aí você precisa procurar qual é a raiz do problema. Dentro dessa dinâmica sistêmica, muitas vezes, quando tem vários casos de suicídio assim, a busca do que veio de problema aqui, primeiro, precisa ver se teve alguma tragédia importante nessa família que não foi elaborada. Pode ter dinâmicas de assassinato que ficou como segredo aqui. Pode ter dinâmicas de vários casos de aborto provocado e que esses abortos não foram incluídos. Pode ter dinâmicas, por exemplo, de famílias, principalmente aí no Sul, tem muitas famílias que vieram da guerra, alemães e italianos, e dinâmicas de guerra que não foram elaboradas, que ainda estão atuando dentro do sistema. Ainda não ficou na morte o problema, ele continua vivo. Então isso é muito comum. Eu fiz em São Paulo agora um grupo de constelação e apareceu uma série de dinâmicas que estavam ligados à escravidão. E aí estava lá também, são mortes não elaboradas, trágicas dentro de um sistema, muitas vezes como segredos que existem e que os mais jovens estão mostrando aquilo que a família não quer ver. Esse problema de suicídio é tão grave que eu fiz um curso 10x10 só de suicídio. Inclusive está tendo problema, porque quando eu ponho lá o curso 10x10 suicídio no Facebook, eles bloqueiam, porque quando põe a palavra suicídio, na mídia eles bloqueiam para não dar valor ao suicídio, para não incentivar, porque quando você fala de suicídio parece que incentiva ainda mais. Para mostrar o que é que tem por trás dos suicídios, e sempre tem problemas graves, tragédias que vêm de gerações anteriores, às vezes vêm de 2, 3, 4 gerações anteriores, que você vai ver que nos membros da família vem. E aí você vai ver também, não é só suicídio, numa família que tem muito suicídio, frequentemente também você vai encontrar surtos psicóticos, porque vem da mesma raiz, é a mesma dinâmica. Então, numa família dessa, sugiro fortemente que procure um profissional capaz para identificar o que está acontecendo, para ajudar as gerações que estão indo para o futuro se desemaranharem dessa dinâmica de suicídio. Dica, quer saber mais? Procura o 10x10 suicídio. Mas numa família dessa é recomendado fortemente fazer um trabalho para descobrir a causa do que está acontecendo, hein? Tá? Mas está terrível. O Brasil está um inferno. Vamos lá. Silene, como posso compreender essa questão para modificar? Não, em cima. Fernando, vivi num relacionamento por 5 anos que foi rompido há 13 anos. Desde então não consegui me relacionar com mais ninguém. Não consigo achar onde está a limitação em mim. E me incomoda muito. Como posso compreender essa questão para modificar essa condição? No entanto, alguns que tentei conhecer eram cheios de problema. Silene, o problema é você. Regra. Que assim, o problema nunca está no outro. O problema está comigo. Primeira coisa, eu assumo o meu problema. A questão é, o problema não é esse primeiro relacionamento que você teve e que não deu certo. A questão é o primeiro problema de modelo que você teve. Qual é o primeiro modelo que você teve de casamento? Seu pai e sua mãe. Ali você aprendeu o que é casamento, o que é um homem, o que é uma mulher e que dinâmicas aconteceram lá. E aqui você está enraizada. Eu vou te dar uma dica do que pode estar acontecendo com você. Veja, eu tenho poucos dados, mas eu vou te dar uma dica que é o seguinte.
Se você não formar um vínculo forte aqui fora, como um relacionamento, casamento, filhos, trabalho, você vai ter um vínculo forte a vida inteira, que vai ser o vínculo com a família de origem. Então, conforme você não consegue montar vínculos aqui fora, fortalecer esses vínculos, frequentemente você está aprisionada num vínculo do passado. Você está aprisionada lá. E aí vem, você é uma mulher, e aí fica assim, o que é um homem e o que você busca em um homem? E quando eu vejo casos desse tipo, é muito interessante. Quando eu vou investigar, fica assim, não, eu procuro. Aí quando eu vou fazer o trabalho, eu vou observar que tipo de homem você vai buscar e para quê. E aí vai ver, os homens saudáveis também não vão ficar. E aí eu vou fazer uma pergunta simples. Para que você quer um homem? Para quê? E quem está buscando um homem? É uma adulta ou uma criança? Veja, eu quero um homem para ser um companheiro. Companheiro você compra um cachorro. Não é para ser um companheiro. Tem amigos, amigos já está cheio, tem um monte de amigos. Um casamento é outra coisa, é muito além da amizade. Aliás, o parceiro de vida não é para ser amigo. Inclusive, se quer estragar uma amizade, tenha sexo com o amigo. Acabou a amizade, porque sexo vai acabar a amizade. Amizade não tem sexo, tá? Mas vamos lá. O que você busca num homem? Segurança. Segurança você tem que ter com você mesmo. Você com você mesmo. Se você busca segurança, você está procurando um homem como uma criança. Isso não vai dar certo. Você pode até achar um homem de ficar 30 anos, 40 anos casado, mas isso não é casamento. Isso é aquela relação que eu coloquei, que é uma relação que fica assim. O que é sexualidade para você? Quando eu pergunto o que é sexualidade, as pessoas acham que sexualidade é genitalidade. Isso aqui é genitalidade, é um pênis na vagina. Sexualidade é muito maior do que isso. E tem pessoas jogando a energia da sexualidade na lata do lixo. Sexualidade é uma função sagrada, que é o seguinte: cortar o vínculo com o passado, com os pais, e fortalecer um vínculo no presente para formar um novo núcleo familiar, para que a família avance para a vida. Quando não consegue montar relacionamentos adultos, começa a ter problemas, é porque está amarrado no passado. Aí eu investigo como é que são os pais dessa cliente. No seu caso, por exemplo, eu investigaria o que aconteceu na relação dos seus pais. A sua mãe foi feliz nesse relacionamento, seu pai também, teve traição, tiveram problemas, porque esses são os modelos que você trouxe. E se você não colocar modelos mais saudáveis, o que vai acontecer é que você vai acreditar que homem e mulher tem a ver só com essa relação, e não é. Será que você conseguiu ver no seu pai e na sua mãe um homem e uma mulher e sexualidade ali, ou só viu pai e mãe? Será que essa mãe ficou num papel de vítima, dizendo que esse homem massacrava e torturava? Será que essa mãe falava, esse homem não presta, não serve para nada? Será que você recebeu um monte de informações do tipo assim, casar para quê? Pelo amor de Deus, não perca tempo, minha filha, e assim por diante? Que, aliás, é um truque que muitos pais ou mães utilizam, estimulando os filhos a não casarem, para os filhos ficarem para sempre conectados com os pais. E aí vem uma outra questão, para que os seus pais tiveram você? Qual é o projeto que seus pais colocaram em você? Se você está num projeto de você, no futuro, cuidar deles, você não tem autorização e aprovação para montar um relacionamento no futuro. Então, de alguma forma, consciente ou inconsciente, você vai sabotar os relacionamentos ou escolher pessoas inadequadas para a sua vida. Adivinha para quê? Para não dar certo. Para continuar fiel ao projeto dos pais que falam assim, você vai passar a vida para cuidar de nós. Então você não tem como montar um casamento lá na frente. Eu coloquei uma série de probabilidades, eu não sei qual delas ou se tem outras, mas olha quantos fenômenos estão ocorrendo que podem ser o que está escondido aqui atrás, ok? Vamos lá, outra pergunta, vamos lá, Como posso identificar se uma pessoa está passando por problemas que talvez possa prejudicar uma empresa? Bom, eu não sei como te explicar dessa forma, porque eu não sei que problemas a pessoa, se você é dono da empresa, se você não é dono da empresa e assim por diante. Tem uma pessoa que trabalha na minha empresa, eu estou suspeitando que ela possa ter algum problema e que isso possa me prejudicar.
É interessante, porque a questão é, eu tenho capacidade de ter a percepção do que está acontecendo, porque se eu ficar um tanto cego, por exemplo, que acontece muito em empresa, muito, já vi muitas dinâmicas de empresa assim. Eu tenho uma pessoa que eu confio, que essa pessoa vai fazer de tudo, ela sabe, ela não sei o que, entrego nas mãos dela e ela acaba com a minha empresa. E eu critico um que eu falo que ele está dando problema, aqui ele está olhando para a realidade. Aqui ele está olhando para a realidade e está me alertando o que está acontecendo. Nossa, que chato, ele só vê problema. O outro está me levando para o mundo da ilusão. Quando eu vou ver aquele outro dar um golpe, leva minhas coisas embora. Bom, a primeira coisa, se você for o dono da empresa, eu não sei porque não ficou claro. Se você é o dono da empresa, para que você contrata uma pessoa? Ela está na função adequada? Quem é líder dessa empresa? Se você suspeita de algo, teste, pesquise, troque de função. E se você não tem tanta confiança, não fique com alguém que você não tem confiança. Mas é muito interessante que quando você está confuso e não está olhando bem, está confuso em relação a isso, tem uma sugestão simples. Procure um profissional que olhe de fora, que vai te dar elementos. Esse profissional que eu digo, por exemplo, tipo um consultor, que vai poder olhar para essa dinâmica e ver o que está acontecendo. Vai ver que tipo de relação, por exemplo, se você é um empresário, tem com a empresa e com esse funcionário. Se você não está misturando esse funcionário com alguma dinâmica familiar sua, que pode estar sendo levada para a empresa. De novo, eu estou colocando como se você fosse o empresário e dono da empresa, tá? Se tem alguma coisa que você está desconfiando, vá buscar orientação e resolva logo. Senão vai ficar assim, vou esperar até ver o que vai virar. Olha, não sei, empresa, às vezes uma decisão equivocada acaba com a empresa. Então, se tem uma desconfiança, pesquise e vá ver o que está acontecendo. E outra, será que não tem uma pessoa que é mais saudável e você pode simplesmente falar, não está dando certo, vai para cá, mas de repente se o problema é você, a próxima pessoa que entrar também vai dar problema. Aí eu tiro, aí põe outra pessoa, também está dando problema, de repente o problema está aqui. Muitas vezes numa situação dessa, se você está suspeitando, tira, a empresa é sua, contrata uma pessoa de confiança. Mas se você desconfia até que você pode estar equivocado nessa história, vá buscar um consultor sistêmico, ou alguém que vai poder te ajudar e ver que tipo de relacionamento está sendo estabelecido para ver qual é a sua parte do problema, qual é a parte do outro e se essa relação está numa dinâmica saudável com funções em ordem. E se você vem de disfunções lá atrás, você também não vai enxergar a disfunção aqui. Por isso, nessas situações, sugiro que contrate um profissional. Se der para trocar alguém que você não confia, troca. Mas se você está sempre desconfiando, precisa ver alguma dinâmica que está por trás disso, tá? O Paulo, em 4 tentativas de inseminação artificial, onde somente a 4ª gestação aconteceu e o bebê nasceu. Os primeiros embriões também precisam ser incluídos? Sim. E mais uma coisa. Se tiver embrião que está lá na clínica, também são incluídos, mesmo os que não forem implantados, porque eles são uma vida que veio. Então, todos precisam ser incluídos. Isso aqui é a lei do sistema. Precisa existir, tá? E aí, de novo, eu vou falar para vocês. Vocês querem aprender mais sobre isso? Vocês vão ver tantas coisas, vocês vão ver tantas dinâmicas, com essas perguntas todas que vieram aqui. Quantos fenômenos estão ocorrendo por trás disso? Vocês estão vendo quanto sofrimento, quanta dor tem aqui? Você sabia que a maior dor é a dor oculta, aquela que você não enxerga. E se você não resolver, sinto muito. Precisa enxergar para isso e resolver. Senão você vai ficar gastando tempo, dinheiro, qualidade de vida, energia de vida com isso aqui. Então, você quer saber mais? Você viu essas respostas que eu dei? Com poucas informações, uma visão diferente, que pode abrir um campo? Clique no link aqui embaixo, está aqui embaixo, né? Para você entrar nessa grande jornada de vida. Jornada de vida. Sinceramente, eu estou falando assim, você é ator principal do seu filme ou você é ator secundário, coadjuvante do filme dos outros? A maior parte das pessoas vivem no filme dos outros, depois acham que a vida dele não faz sentido. Adivinha? Você é peça ou jogador? O que você quer ser na vida? Você quer ser dono da sua própria vida? Você quer realmente entender para onde você está indo? Tomar decisões adequadas?
chegar a objetivos mais saudáveis da sua vida, eu sei como te ajudar nisso, que é o Consciência Sistêmica, que foi baseado exatamente nisso. Primeiro foi comigo e depois ampliei para muitas pessoas. Eu já recebi, nem lembro mais, o número parece que estava em 2.357 feedbacks que mandaram escritos aqui, dos benefícios que eles tiveram em relação à consciência sistêmica, fora aqueles do boca a boca e várias outras que tiveram. Isso são só os escritos que nós recebemos aqui. A hora que você descobre qual é o verdadeiro problema, é impressionante, parece que você tirando aquilo, o mundo muda, é uma coisa engraçada. Mas, gente, mas a hora que você descobre a causa principal, parece que o negócio começa a desaparecer. É isso que eu quero que você aprenda. Faça a sua vida ser muito mais saudável. Está nas suas mãos. É possível sim. Aquelas coisas loucas parece que não tem saída. De repente você vai descobrir que tem. Você está mexendo no lugar errado. Se você não identificar a dor oculta, adivinha o que vai acontecer. Pessoal, foi um enorme prazer estar aqui com você, com todos vocês. Eu quero que vocês tenham uma vida mais saudável. Sinceramente, depois que eu tive uma vida mais saudável, ajudei minha filha, ajudo minha mulher, ajudo meus clientes, ajudo tanta gente. Faz sentido ter uma vida melhor. Para que sofrer tanto? Para que as famílias estão com tantos problemas, como esses suicídios? Suicídio está terrível. Depressão, então. Tem no curso 10x10, fiz vários cursos 10x10 sobre temas importantes, como suicídio, depressão, infidelidade, abuso. Eu adoro pegar temas polêmicos e mostrar o que tem por trás disso, para que as pessoas cresçam em cima dos problemas e se tornem pessoas, seres humanos melhores. Vão ter um mundo mais saudável, vão criar filhos, netos para um mundo mais saudável. Nós temos como melhorar e eu sei como você pode fazer isso. Eu tenho certeza que nesse curso você vai encontrar dicas, possibilidades que você nunca imaginava. Você vai encontrar situações aqui atrás que serão surpreendentes. E vai ter recursos internos e externos para lidar com isso. Está sofrendo para quê? Acha um caminho mais saudável. Vamos surfar na onda da vida? Vai ser um prazer ter você lá no mar e nós dois surfando juntos. Surfar mesmo na onda, eu não surfo. Mas na onda da vida, pode ter certeza que eu surfo. E é uma delícia quando vejo um monte de gente surfando e finalmente parando de sofrer lá com as ondas e agora se divertindo na vida. Isso está nas suas mãos. Você tem esse poder. Então, não perca tempo. Te vejo lá no Consciência Sistêmica. Vai ser um prazer nas lives pegar todas essas perguntas e colocar mais respostas, ajudar você a sair do inferno e ir para o paraíso. Eu quero, aliás, eu já estou surfando. Quero te ver na onda. Até a próxima. Tchau, pessoal.